Fala pessoal, a taxa Selic só está subindo cada vez mais e nisso ela atualmente está em 11,75%. E isso faz com que vários investimentos na renda fixa fiquem cada vez mais atrativos, como o Tesouro Selic, por exemplo, já que ele é altamente atrelado à taxa Selic. Mas e agora, vale a pena investir em renda fixa e abrir mão da renda variável? Meu ponto é o seguinte: você tem que manter uma estratégia e seguir ela independentemente do valor da taxa Selic. A renda fixa tem a sua função, por exemplo, na reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você usa para emergências, como o próprio nome diz. E também para metas de curto e médio prazo, como por exemplo, eu quero viajar no final do ano. É na renda fixa que você tem que deixar, não tem escolha. Mas aquele dinheiro que sobra e que você não sabe o que fazer, eu continuo achando que vale mais a pena na renda variável, desde que, logicamente, você entenda do assunto. E não precisa ser especialista nenhum, basta ter um conhecimento básico e tal. E um ponto que eu acho interessante é que muita gente compara os rendimentos da renda variável com o da renda fixa. Falam, um fundo imobiliário só está me pagando 7% de aluguel. Por que, que eu vou ir para um fundo imobiliário se na renda fixa eu consigo 11,75% no mínimo? Isso porque os aluguéis são reajustados todos os anos. Uma pessoa que hoje pagar R$ 1.000 de aluguel, por exemplo, na sua casa, no ano que vem provavelmente vai estar pagando R$ 1.100 ou um valor mais alto. Então os aluguéis sempre são reajustados. Isso é repassado, logicamente, isso é repassado para o consumidor e o proprietário dos imóveis, ou seja, todos os cotistas de fundos imobiliários também vão receber esse aumento. No curto prazo, a gente não vê muita diferença. No curto prazo, pode parecer que a renda fixa realmente esteja mais interessante, mas no longo prazo, a renda variável, se for bem estruturada, vai trazer um retorno maior, mas é lógico, você tem que ter um conhecimento também no assunto. E o mesmo vale para as ações. Quando você compra uma ação, você é um pequeno dono de uma empresa. Então, o que é inflação? A inflação nada mais é que o aumento do preço das coisas. E quem que aumenta o preço das coisas? As empresas, os proprietários de imóveis. Então, uma ação que hoje é, te paga, vamos supor, R$ 1 de dividendo, no ano que vem pode estar te pagando R$ 1,10 de dividendo. Logicamente, isso é uma explicação bem simples, vai depender da política de dividendos e de N outros fatores. Mas é por isso que eu prefiro a renda variável para aquele para metas de longo prazo, no caso a aposentadoria. E um outro ponto, a minha estratégia. Estou com uma colinha aqui, como sempre. A minha estratégia é o quê? Na renda fixa, eu deixo somente o dinheiro da reserva de emergência e a grana para metas de curto e médio prazo, como uma viagem ou um casamento, por exemplo. Já para metas de longo prazo, como aposentadoria, eu taco tudo na renda variável, no caso em fundos imobiliários e em ações. A intenção é viver dos proventos que esses fundos imobiliários e essas ações nos pagam, que nada mais é do que uma parte dos lucros desses investimentos que eles repassam para a gente. E na questão de ações, por isso que eu prefiro bancos. Eu nunca vi um banco grande ter prejuízo nesse país. O banco está sempre tendo lucro. Os bancões que eu digo, não essas fintechs. E imóveis, né, que é fácil de entender, que está sempre pagando aluguéis. Eu gosto bastante também dos fundos imobiliários. Então essa é a minha estratégia. A renda fixa eu deixo só reserva de emergência e aquele dinheiro para metas de curto e médio prazo com data definida. O resto eu taco tudo na renda variável, mas logicamente a gente precisa estudar. Então, porém, a Selic está alta hoje. Ela está 11,75%. Mas há alguns meses atrás, há um ano, ou pouco mais de um ano atrás, estava 2%. Você realmente vai estar disposto a ficar trocando? Agora a Selic está baixa, vou tirar o que eu tenho na renda fixa e colocar na renda variável. Agora a Selic subiu, vou vender o que eu tenho de ações e fundos imobiliários e investir em renda fixa. Se você ficar fazendo essa troca toda hora, você vai ficar pagando taxas, impostos, isso tudo vai corroer o teu patrimônio no longo prazo. Isso vai fazer uma diferença enorme.
Então, trace uma meta, independentemente do fato da Selic estar alta ou baixa. Cada dinheiro está tua função. Reserva de emergência, renda fixa com liquidez diária, não tem para onde escapar. Longo prazo são ações, fundos imobiliários ou qualquer outro investimento que tenha uma capacidade maior de lucratividade, de rentabilidade no longo prazo. E é lógico que a renda variável vai exigir um pouco de estudo, um pouco não, um estudo razoável, no mínimo de início, depois só de tempos em tempos você dá uma olhada lá se as suas ações, seus fundos imobiliários se estão bem, como é que está a condição dos imóveis, a condição das ações. Mas vai exigir sim um certo estudo, mas aquela questão, a gente trabalha pra caramba, então vale a pena a gente dedicar um tempo pra gente estudar sobre investimentos, porque o nosso dinheiro a gente sua pra caramba pra conquistar ele. É essa a mensagem de hoje. Valeu e abraço, pessoal. Até a próxima.